E aí, pessoal, a entrevista de Romildo Bolzan, pontos em aberto, discussões rasas. A entrevista saiu pior do que se imaginava. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, antes aqui o recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque, o pessoal da Mais Ágil antecipa esse valor para você. Isso mesmo, entre agora na descrição desse vídeo, fale com o pessoal da Mais Ágil e não deixe de resolver esse problema. FGTS parado? Mais Ágil resolve para você. Gente, no início da tarde, uma nota da assessoria de imprensa acabou determinando uma entrevista coletiva com o presidente Romildo Bolzan, inicialmente marcada para as 15h30, acabou atrasando um pouco, e o presidente falou, todos um pouco ainda imaginando que pudesse cair o vice-presidente de futebol ou alguma outra mudança, alguma coisa relacionada à candidatura do presidente, e ele começou a falar. A gente pode definir a entrevista como os prestigiados da hora, porque ele prestigiou muito o Denis Abraão, diz que é um gremistão, que às vezes fala demais, mas que na essência ele é uma pessoa boa e isso determina. Entrou na questão do momento do brasileiro, deu data para terminar, neste aspecto pressionou, mas mostrou muitas vezes até dificuldade para lembrar o nome dos jogadores do Grêmio, que foram contratados, falando do grupo, a bola tem que entrar, um papo muito raso, muito, mas muito superficial. Disse que teve uma reunião com o Roger por telefone na noite de ontem, entendendo e dando confiança ao treinador, mas antes de dar confiança ao treinador, falando dessa coisa envolvendo, passou muito tempo se desculpando das frases do presidente Romildo Bolzan, enfim, uma entrevista que quem olha a entrevista do presidente Romildo demora até para entender o porquê que ele foi falar. Ele foi para prestigiar o vice de futebol, aí a gente se detém lendo o chat, porque a entrevista foi pelo YouTube, e a torcida do Grêmio largou, enlouquecida, contra Denis, contra Romildo, contra Denis, contra Romildo, uma leva de ataques baixos até, mas muito forte a rejeição a esse trabalho. Agora, quando tudo se encaminhava para uma entrevista passa-pano, né, uma entrevista para tentar tirar um pouco o foco da crítica a Denis Abraão e a atenção que o ambiente do Grêmio merece ser de alguma forma acalmado, o presidente Romildo Bolzan falou para Jeremias Werneck. Quando primeiro o Marcelo Salzano faz a pergunta, perguntando se ele ia ser, ele disse, eu estou no Grêmio, vou falar de futebol e tal. Aí o Werneck vai e diz o seguinte, presidente, sim ou não, presidente? Sim ou não? Qual é a definição sobre o fato do presidente Romildo Bolzan ser ou não candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, presidente Romildo Bolzan, que é presidente do clube até dezembro desse ano? Sim ou não? É simples. Eu já respondi muitas vezes aqui e coloquei nesse espaço aqui muitas vezes exatamente essa questão, o presidente negando completamente. Mas hoje não. Ele disse, é exatamente isso. Não se tem definição. O presidente abriu pela primeira vez no microfone o fato de estar em aberta a sua escolha ou não para ser candidato ao governo do estado pelo PDT. O tempo é que vai mandar. Não tem definição. Presidente, sai hoje. O Grêmio não pode perder para o tempo. O Grêmio não pode perder para a indefinição. Não pode. O Grêmio tem que ter, dentro da sua direção hoje, todo o pensamento voltado ao Grêmio. O Grêmio não pode correr risco de desfocar.
Não pode. Essa coletiva do presidente Romildo Bolzan, ela entra muito mal nesse processo. Muito mal. Por quê? Porque hoje o Grêmio tem que ter foco 100%, 150% na sua estrutura, nas suas soluções, e não um espaço onde o tempo vai definir quem vai ser o presidente daqui a 2 meses. Onde o tempo vai definir se o Denis vai estar falando legal ou não vai estar. Onde o tempo vai definir, eu prefiro ver a essência. Não! É dedicação exclusiva a esse processo. O Grêmio, esse ano é um ano de vida ou morte. É ano de apequenamento da história do clube. Não é um ano qualquer. Não é um ano comum. Não é um ano que o tempo vai determinar alguma coisa que vai se fazer em agosto. Então quer dizer que se o Grêmio ganhar todos os jogos, em agosto segue. E se perder? Não, então eu não posso ser governador. Então eu vou ficar aqui. Não. O Grêmio não. O Grêmio não. Esse modelo que vem através de uma entrevista que deve ter sido sugerida para tentar apaziguar os ânimos, colocou gasolina na fogueira. Quer dizer que o Denis vai ficar porque ele é um gremista, mesmo que o trabalho não tenha sido bem resolvido, mesmo que as entrevistas dos Denis estejam causando desconforto, seja com os adversários, seja internamente. O trabalho não é um trabalho de bom resultado, que o Grêmio caiu, eu vou repetir, o Grêmio caiu. E é sempre ruim falar. E aí surge o ponto mais importante, que é a permanência na trincheira. E o presidente não. O tempo é que vai mandar. Não tem definição ainda. Sai hoje. O Grêmio precisa de dedicação e pensamento exclusivo na causa. O Grêmio precisa do foco 100% de todos os gremistas. O Grêmio não pode fazer parte de nenhum projeto que não seja dele mesmo. Não pode. Vocês sabem aqui, muitas vezes eu vim aqui para defender exatamente um presidente que parecia que estava sendo utilizado por uma ou outra situação. Não. Não. Não pode. Se não tem certeza se vai estar em agosto, não pode estar hoje. É o ano da história do Grêmio. Nós vamos falar muito ainda sobre isso. Estou pensando, inclusive, fazer uma live sobre isso. Presidente, deu. Esse modelo já nos botou no rebaixamento e vai nos botar na 3ª divisão ou a permanência na 2ª. Tem que, se não tem convicção se vai ficar em agosto, sai hoje, presidente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.